Fala pessoal, na aula sobre representação de dados em linguagem de programação, eu explico brevemente como os dados são representados na memória. Se você ainda não assistiu a essa aula, pode acessá-la no link da descrição desse vídeo ou através do cartão que vai aparecer aí na sua tela. Pois bem, nessa aula nós vamos ver com mais profundidade a representação dos dados na memória relativa aos números inteiros. E na próxima aula nós vamos ver com mais detalhes a representação dos números reais no computador. Então vamos primeiro relembrar que os dados são representados no computador através de sequência de bits. Um bit pode assumir apenas dois valores, ou é 0 ou é 1. Podemos agrupar alguns bits para formar novas unidades. Então, bastante conhecidas essas unidades, temos o byte. Então, 1 byte equivale a 8 bits. Então, aqui temos, por exemplo, aqui, essa sequência aqui de 8 bits representa 1 byte na memória. Juntando os bytes, temos os kilobytes. Juntando os kilobytes, temos megabytes. Juntando os megabytes, temos gigabytes. E assim por diante. Lá na memória, a cada 1 byte, nós temos um novo endereço de memória. Esses endereços de memória servem para localizar os dados. Então, por exemplo, quando criamos uma variável numa linguagem de programação, nós estamos alocando um espaço para uma determinada variável e sempre que nos referimos a essa variável, estamos nos referindo a esse local da memória. Então, por exemplo, vamos supor que lá na minha linguagem de programação eu declare uma variável do tipo inteiro e chame essa variável de p. Então o sistema vai reservar um endereço de memória, vamos supor que seja esse endereço de memória aqui, e como é um inteiro, ele vai reservar 4 bytes. Por isso que eu coloquei aqui de mesma cor. Então 4 bytes vão servir para armazenar um inteiro. Que nesse caso aqui é o inteiro com valor igual a 1. O que nós vamos ver nessa aula e na seguinte é como se dá essa representação em sequência de bits, tanto para inteiro como para número real. Vamos primeiro relembrar como podemos representar os inteiros na base 2. Por que na base 2? Porque nós queremos representar o inteiro como sequência de bits. Então vamos utilizar a base 2. Então vamos lá. Vamos relembrar o que vimos da última aula. Como é que a gente pode ter um número em uma base e transformar esse número para uma outra base? No caso aqui, queremos, por exemplo, transformar o número 5, que está na base 10, para algum número que vai estar na base 2. E na base 2 só vai poder ter 0 ou 1. Então, como isso é feito? Como a base de destino, que é 2, é uma base com valor menor que a base da origem, a gente chega nesse resultado dividindo sucessivamente esse número pela base de destino. Então, vamos dividir 5 por 2 até o resultado ser 0. E aí nós pegamos os restos do último até o primeiro para formar a sequência, aí no caso de bits. Então, 5 vamos dividir por 2, isso aqui dá 2, o resto é 1. Dividir por 2 novamente, é 1, o resto é 0. Dividir por 2 novamente, finalmente o resultado é 0 e o resto é 1. E aí pegamos o resto aqui, ó, do último até o primeiro, para formar essa sequência aqui de bits. Então, o 5 na base 10 equivale a 101 na base 2. Vamos ver um outro exemplo? Então, vamos supor, por exemplo, 11. Então, vamos dividir sucessivamente por 2. Aqui dá 5, o resto 1. Dividir por 2, 2, resto 1. Dividir por 2, a 1, resto 0.
dividido por 2 a 0 resto 1. E aí, portanto, o 11 é 1, 0, 1, 1. Bom, isso é matematicamente. Agora, computacionalmente, como é que esses números, como por exemplo 5 e 11, vão ser representados lá na memória do computador? Então vamos primeiro relembrar aqui que na memória do computador, cada tipo de dado vai ter uma quantidade de bits diferentes. Então, isso vai depender da natureza do dado. Então, por exemplo, o 3.2, que está aqui, ele é um número real. Os números reais podem ocupar 4 ou 8 bytes, dependendo aí se a gente vai considerar o de simples precisão ou dupla precisão. Os caracteres podem ocupar, se for de acordo com o padrão ASCII, 1 byte da memória. Os números inteiros, geralmente, se você declara como uma variável int, por exemplo, eles vão ocupar aqui 32 bits ou 4 bytes. Então, para representar computacionalmente, a primeira coisa que a gente tem que ver é quantos bits nós vamos utilizar para representar esse inteiro. Geralmente, os inteiros são representados em 32 bits, mas para simplificar aqui os exemplos, vamos considerar 8 bits. Então, considerando 8 bits, o 5 é representado como sequência de bits de 101 e o 11 como 1101. Pois bem, como é que a gente pode colocar essa sequência de bits lá nos 8 bits da memória? Então é bem simples, na verdade. Nós vamos ter necessariamente 8 bits, no caso, e aí nós vamos pegar esses bits da sequência transformada na transformação de base e alinhar à direita. Então, nesse caso aqui do 5, vamos ficar com 5 zeros seguidos de 101. Então, esses 5 zeros aqui servem para completar os 8 bits. Aqui no 11 temos 4 bits, então vamos precisar de 4 zeros para completar os 8 bits. Agora, se o número for negativo, então, por exemplo, se tivermos menos 5 em binário seria menos 101. Sendo que temos que representar de alguma forma esse negativo, mas não temos negativo no sistema binário. Porque no sistema binário só temos 0 ou 1. Então, como é que podemos representar esse negativo com bits? Então, existem 3 formas bem conhecidas, que são essas 3 aqui. Então, tem a representação sinal magnitude, complemento de 1 e complemento de 2. Vamos ver agora cada um deles. Para exemplificar aqui os 3 métodos, vamos converter 3 números e vamos aplicar a conversão em cada um deles. Então, vamos colocar o menos 3, o 7 e o 4. Como é a conversão no sinal magnitude? Nós vamos converter normal o número em módulo. Então, o 3 ele é 1, o 7 é 1, 1, 1 e o 4 é o 1, 0, 0. Só um deles é negativo. Então, vamos precisar aplicar a regra no caso do menos 3. Então, como é que vai estar lá na memória cada um desses números? Então, considerando que vamos armazenar esses inteiros numa sequência de 8 bits, nós vamos reservar o primeiro bit mais à esquerda para representar o sinal do número. 1 para negativo e 0 para positivo. E aí vamos ficar com 7 bits restantes para representar o número em si. Então vamos lá, o menos 3 é negativo, então vamos colocar 1. Começar a representação aqui com 1
e o resto vai ser a representação do 3. Restam 7 bits, então vão ser 5 zeros e 1, totalizando aqui 8 bits. No caso do 7, é positivo, então vamos começar com 0 e depois preencher com a representação do 7. E no caso do 4, também é positivo. Vamos ficar com 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E aí por que eu escolhi menos 3, 7, 4? Porque eu queria mostrar para vocês como esses métodos se comportam em relação às operações de soma. Então, vemos, por exemplo, que o menos 3 mais 7 resulta em 4. Se fizermos a operação de soma na sequência de bits, não vamos ter os resultados batendo. Eis aí já uma desvantagem do sinal magnitude. Não podemos fazer operações de soma já diretamente na sequência de bits. Outra desvantagem é que, como usamos o primeiro bit para representar o sinal, então vamos ter tanto 1 e 0 para a sequência de tudo 0. Então, se colocarmos aqui 7 zeros, tanto faz o primeiro bit ser 1 ou 0. No caso do 1, vai representar menos 0. E no caso do primeiro bit ser 0, vai representar o mais 0. Sendo que matematicamente, menos 0 e 0 são equivalentes. Como nós utilizamos 8 bits para representar esse inteiro, quantas são as possibilidades de representações? Basta fazer o cálculo de 2 elevado a 8. Ou seja, são 256 possibilidades de inteiros. E aí vamos gastar duas dessas possibilidades para representar o menos 0 e o 0, enquanto que eu precisaria só de 1, porque menos 0 é equivalente a mais 0. Então há um desperdício aí de uma das representações numéricas. No caso do complemento de 1, nós vamos pegar a representação em bits, usando os 8 bits completos. Então, no caso aqui de menos 3, vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Então, os 8 bits completos, sem usar o primeiro bit lá do sinal. E aí vamos inverter os bits. E quando eu digo inverter os bits, é inverter individualmente, colocar o bit oposto. Então, o bit oposto ao 0 é 1, aqui é o 0 é 1, então vou ficar com 1, 1, 1, 1, 0, 0. Tá? Então, inverter bits não significa inverter a ordem. Não, é trocar cada um deles individualmente pelo oposto. Vamos fazer isso somente se o número for negativo. Se for positivo, como é o caso do 7 e do 4, então a gente mantém a representação normal. Então vamos lá. Então o 7 com 5 zeros, depois 1, 1, 1, e o 4 são 5 zeros, 1, 0, 0. Então, relembrando que o menos 3 é essa sequência aqui, então podemos fazer contas aritméticas usando o complemento de 1. Só tem um detalhe que nós vamos ver nesse caso aqui. Então, o menos 3, vamos somar menos 3 com 7 em binário. Então, menos 3 é 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. E o 7 é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Agora vamos somar. Então, 1 com 0 dá 1, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 1, 0. Então é 0 aqui e sobe 1. 1 e 1 dá 1, 0, 0, sobe 1. Aqui também sobe 1, também sobe 1, também sobe 1,
também sobe 1. Aí veja que agora ganhamos um bit extra aqui. Então, que eram 8 bits, virou 9. Quando esse novo bit aqui, que só apareceu porque eu levei 1 lá para cima, então nesse caso somamos 1. Então, vamos desconsiderar esse aqui e somar mais um bit aqui. Vamos ficar com, então, 1 com 1 dá 1, 0, vai 1. 1 com 1 dá 1, 0. Fica 0 aqui, vai 1. Pronto. E aí o resto é 0. Pronto, 8 bits. E aí, conforme podemos ver aqui, essa aqui é justamente a representação do número 4. Então a vantagem do complemento de 1 em relação ao sinal magnitude é que podemos fazer aí a soma da sequência de bits diretamente. Por outro lado, continuamos com o mesmo problema da dupla representação do zero. Então vamos continuar também com o menos 0 e o mais 0. Isso não vai ocorrer agora no complemento de 2. Como é o complemento de 2? O complemento de 2 é a mesma coisa do complemento de 1, sendo que nós vamos somar 1 depois de inverter os bits. Então vamos lá. O menos 3. Como tínhamos lá no complemento de 1, tínhamos chegado em 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Aí, depois disso, ainda vamos somar 1. Isso vai resultar então em 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. O 7 e o 4 continuam a mesma coisa. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e o 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E aí podemos fazer as contas aritméticas aí de soma diretamente na sequência de bits. Não vamos ter problema. E aí a grande vantagem agora é que não temos a dupla representação do zero. Precisamos compreender que podemos ter o processo inverso também, né, que é desejável, né? Temos uma sequência de bits em um desses métodos e voltar para o número inteiro. E aí quando exercitamos um pouco isso, a gente compreende qual o intervalo admissível em cada um deles. Vamos fazer agora a análise do intervalo admissível em cada uma dessas representações. Então, no caso do sinal magnitude, é mais simples. Nós temos aqui no nosso exemplo 7 bits para representar o número em si e 1 bit para representar o sinal. Então, o menor número possível vai ser negativo. Então, começamos com 0 e em seguida 7 números uns. E o maior vai ser positivo e o resto tudo 1. Essa sequência de 7 uns equivale a 127. Ou seja, aqui nós vamos ter desde menos 127, aí vamos chegar lá na origem passando por menos 0, mais 0 e vamos até 127. Totalizando aqui 256 possibilidades. Se quisermos voltar para o número original, é bem simples no caso. Vamos converter os 7 últimos bits e analisar o primeiro bit. Se for 1, vamos colocar negativo, se for 0, vamos colocar positivo. No caso do complemento de 1, vamos observar o seguinte. O 0 é a sequência de 8 bits zeros. O 1, sequência de 7 bits, seguido de 1.
e assim por diante, até chegar em 127, que vai ser representado por 0 e uma sequência de 7 uns. E esse vai ser o lado positivo. Então, só aqui só os positivos. Ou melhor, os não negativos. E agora os negativos. Como é que vão ficar os negativos? O menos 1, como é que representamos o menos 1? Representamos o 1, que é a sequência de 7 zeros e 1, e invertemos os bits. Então vamos ficar com 7 uns e 0 no final. Isso vai até menos 127. O 127 é a sequência 0 e 7 uns. Então, invertendo, vamos ficar com 1 e 7 zeros. Então, o intervalo é o mesmo lá do sinal de magnitude. A diferença vai ser aí na questão da aritmética. Então, o intervalo também é menos 127. Vamos ter o menos 0, o mais 0, e vamos até o 127. Por efeito, o primeiro bit acaba também representando o sinal do número. Então, se o primeiro bit é 1, é um número negativo. Se o primeiro bit for 0, é um número positivo. No complemento de 2, vamos ter algo similar. Então, o 0 vai ser a sequência de 8 zeros. Vamos até o 127 positivo, que é o 0 seguido de 7 uns. O menos 1 agora é pegarmos essa representação do complemento de 1 e somar 1. Então vamos ficar com tudo 1. Chegar até o menos 127. Quando chegarmos lá, vamos ter, vai ser representado por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aqui vai ter uma mudança, porque ainda podemos representar também o menos 128. Como é que vai ser o menos 128? O 128 em binário é 1 seguido de 7 zeros. Invertendo bits, vamos ficar com 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aí vamos somar mais 1. Vamos ficar com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, portanto, o menos 128 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Observem o lado negativo aqui do complemento de 2 e comparem com o lado negativo aqui do complemento de 1. Então, basicamente a mesma coisa. Ambos começam com 1 seguido de 7 zeros, sendo que no complemento de 1 vamos até a sequência de 7 uns, 0. Enquanto que no complemento de 2 vamos até a sequência de 8 uns. Essa sequência de 8 uns no complemento de 1 é justamente a representação do menos 0. Então acaba que ganhamos uma representação a mais, tiramos o menos 0, e essa representação vai para o lado negativo. Então ficamos com um número negativo a mais em relação à quantidade de positivos. Então, portanto, o intervalo agora, complemento de 2, vai ser menos 128, passa só por um zero, não tem mais a dupla representação do zero, e vamos até 127 positivo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora um exemplo na prática. Então, tem um programa aqui em C que declara 3 variáveis do tipo shortInt. ShortInt
é um inteiro com 8 bits, 1 byte apenas. E coloquei aqui A com valor de -3, B com 7 e C a soma de A mais B, conforme a gente fez aqui nos exemplos. Agora eu vou compilar esse programa colocando aqui o GDB para rodar. Então, compilei com o GDB, vou executar o GDB, exibir aqui as linhas que tem no código. Vamos colocar um breakpoint ali na linha 8. Vamos rodar o programa e vamos ver os valores das variáveis. Então, A é -3, B é 7 e C é 4. Agora nós vamos analisar o que é que tem na memória. Então, vou executar esse comando X aqui, que vai exibir o conteúdo na memória. O T significa aqui em binário e o B, que vai ser apenas um byte da memória. E lá no endereço A, endereço da variável A. Então está lá, o A representa o -3. Então, justamente a sequência de bits que obtivemos com a técnica de complemento de 2. Mesma coisa para B, que é um número positivo. E o resultado da soma também é um número positivo, que é 4.